Pessoal, então, tudo tranquilo com vocês? Tá tudo certo? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse novo universo do DCU, né? E tudo que vem acontecendo, né? Tudo que vem sendo divulgado de notícias sobre esse novo universo, né? O James Gunn, ele vem falado muito, né, recentemente, e também outros portais vêm divulgando muitas atualizações, né, sobre esse universo. E também, no último vídeo, eu não falei tanto sobre outros projetos que também estão confirmados, né? Aí eu vou fazer essa compilação toda, né? E tá falando para vocês, beleza? Nesse vídeo a gente vai ter algumas notícias, né, sobre o Batman, vai ter algumas notícias sobre alguns projetos que eu acho que vocês vão gostar, né? E é isso, pessoal, é tudo sobre o novo DCU, sobre esse novo universo dos cinemas, né? Se você gostou do Superman, se você está curioso, né, para saber sobre isso, continue aí no vídeo que a gente vai falar tudo sobre, tá certo? É isso. Sem mais delongas, vamos lá, né, para essas notícias, né, essas atualizações. E a primeira notícia que eu quero falar aqui é que recentemente, nessa semana, né, o filme do Bane, isso mesmo, pessoal, o Bane, aquele vilão da máscara lá, né, do Batman do Nolan, aquele vilão que é bem parrudo, né, bem tanque. Recentemente, o filme do Bane e do Exterminador, ele recebeu o seu roteiro, né, que é o roteiro feito pelo Matthew Wardon. E basicamente, o Exterminador é aquele personagem, né, o Slade Wilson, que apareceu na série do Arrow, que também apareceu em algumas animações aí da DC, né, da Liga da Justiça. E é esse vilão dos Jovens Titãs, o Slade, tá certo? Quem assistiu os Jovens Titãs vai conhecer, né, esse personagem, vai saber mais sobre. E é isso. O filme, a gente não tem muito conteúdo sobre ele, né, até porque foi confirmado que ele está em desenvolvimento, mas a gente não sabe de nada dos bastidores. E basicamente vai ser um filme do Bane e do Exterminador. E a gente não sabe qual vai ser o tom do filme, mas eu acredito que vai ser um filme de ação, numa pegada Esquadrão Suicida, tá certo? Desses dois vilões do Batman, Bane e Exterminador, tá certo? Recebeu aí o roteiro do Matthew Wardon. Foi confirmado aí pelos portais de notícia da DC, tá certo? Então, futuramente a gente vai ter esse filme aí nas telonas, parceiro. Bane e Exterminador. Ok? Vamos agora para a próxima notícia, tá certo? Então, a gente tem um entrevistador gringo, que é o Josh Horowitz. E esse entrevistador, ele entrevistou o James Gunn, né? Ele teve uma conversa com o James Gunn, falando tudo sobre esse novo DCU, né, sobre o que é que está acontecendo, né, quais são os planos dele. E ele fez uma pergunta bem peculiar, né? Ele perguntou sobre o Batman e o que é que a gente pode esperar do Batman, né? O James Gunn, ele falou que o Batman, ele está nos planos dele, né? Ele vai ter um filme próprio do Batman e provavelmente, né, não vai ser com o Batman do Robert Pattinson. E ele disse que ele ainda não recebeu um roteiro desse novo filme do Batman dele dentro do universo do DCU. E ele falou que ele ainda não tem um ator que ele escolheu definitivamente, né? Ele sabe que está construindo um Batman para esse universo, que ele vai ser diferente do que o universo realista do Matt Reeves. E ele não tem um ator específico para ser o Batman. Mas ele disse que ele é um grande fã do Alan Ritchson. E o Alan Ritchson é esse ator que recentemente vem ganhando grande popularidade pela série Reacher da Amazon Prime, tá certo? E muita gente conhece essa série, né? Essa série tá top 1 da Amazon aí faz acho que uns meses, se eu não dizer um ano. E essa série tem bastante ação. O Alan Ritchson, ele, diferente do Robert Pattinson, né? Ele é um cara mais musculoso, né? É um cara mais, como é que eu posso dizer? Mais pra filme de ação, velho. Mais badass, assim, né? É um cara maior que o Robert Pattinson, mais musculoso. E ele já tem
esse contato, né, com ações e investigação, né, de detetive, porque o Richard, ele é esse personagem que é como se fosse um policial, beleza? E eu acredito que ele pode funcionar, né, como o Batman, né? Até porque quando o pessoal bater a cara e ver o Alan Richardson de Batman, eles já vão desassociar do Robert Pattinson na hora, porque eles são é muito diferente a fisionomia, a pegada assim, né, dos dois atores, beleza? Alan Richardson, o James Gunn disse que é um grande fã, mas ele disse que vai ver o que é que acontece, né? Ele não bateu o martelo. Eu acho que ele tá testando a temperatura, né? Ele tá vendo se o público ele vai aceitar esse cara como Batman. Se o público aceitar, provavelmente ele vai fazer um teste para ver se ele tem capacidade de ser o Batman, tá bom? Outra notícia, né? Recentemente a gente vem especulando, né? E o James Gunn confirmou que o filme da Mulher Maravilha ele tá em desenvolvimento rápido, né? Eles estão agilizando esse filme da Mulher Maravilha com todo esse boom aí do Superman. E o James Gunn falou que ele gosta muito da atriz Adria Arjona de Andor. Essa atriz, ela é namorada de Jason Momoa, né, que tem essa história com a DC. Ele vai ser o lobo vai ser o personagem lobo da Supergirl, né? E ela é bem bonita, vou deixar umas fotos aí dela na tela. Ela é bem carismática também e o pessoal já tá se antecipando, né? Comentando, meio que hypando a Adria Arjona pra essa personagem aí da Mulher Maravilha, né? E eu acredito que se tudo der certo, vai ser ela que vai ser a Mulher Maravilha. Tá bom? E é isso. Próxima notícia, assim, né? É que um filme que eu não falei no último vídeo e que ele também tá confirmado é o filme do Sargento Rock, tá certo? O Sargento Rock é um personagem que ele não é muito conhecido no universo de animações, né? Não é muito conhecido pelo público em geral da DC, mas ele tem boas histórias nos quadrinhos e ele é conhecido por essa pegada assim na Segunda Guerra Mundial, né? Essa pegada mais de militar, né? O Sargento Rock, ele não tem superpoderes, mas ele tem muita técnica em combate, em questão de guerra, né? Em questão de combate com fuzil, com armamento de guerra. E provavelmente o filme dele vai ser nessa pegada de Call of Duty, né? Filme de militar, né? Filme de Segunda Guerra Mundial. E ele é muito conhecido pela Easy Company, que é a equipe dele, o batalhão dele, né, de guerra. E um personagem da Easy Company já apareceu na série Criatura e Comandos da DC, né, do James Gunn, desse universo, que é o G.I. Robot, que é aquele robô, né, que fica dizendo que ele odeia nazista, que é um robô que obsessivamente odeia nazistas, né? E esse personagem ele já ficou muito popular. E quando sair o filme, provavelmente ele vai estar nesse filme. Beleza? O filme do Sargento Rock está em desenvolvimento. E o James Gunn falou que o roteirista, ele tá confirmado e não vai ter a direção do Luca Guadagnino, né? Um diretor, ele saiu desse projeto, mas o projeto continua. Tá certo? Esse filme aí provavelmente vai estar futuramente nas telonas. Tá bom? O filme live action do Sargento Rock e a Easy Company, que é a companhia da moleza. A próxima notícia que eu vou falar, né? O próximo projeto que eu vou comentar aqui é de um personagem que já é conhecido pela DC Comics, né? E no geral, que é o Robin, né? É o Asa Noturna. O Asa Noturna é o primeiro Robin do Batman, né? É o Robin mais conhecido. É o Robin dos Jovens Titãs. E o James Gunn está planejando um filme de animação, né? Com um estúdio de animação que é muito conhecido por fazer animações diferentes do habitual, né? Animações com bonecos. Eu não sei como é que isso vai funcionar como um filme, né? Como um grande blockbuster, mas vai ter um filme chamado Dynamic Duo, né? Ou Dupla Dinâmica, que vai ter o Asa Noturna e o Jason Todd, né? O Jason Todd é o segundo Robin, é o Robin que roubou o pneu do Batmóvel, né? E ele ficou muito famoso por se tornar o Capuz Vermelho na animação, né? Do Batman.
E ele é esse anti-herói, né? Ele é uma pegada justiceira, assim, do Robin. Ele mata. E o Asa Noturna é conhecido por ser esse Robin original, né? Por ser esse cara simpático. E também isso é muito parecido com o Batman, tá certo? Próximo filme, Dynamic Duo, filme de animação. Não sei qual vai ser a pegada da animação, né? Se vai ser desenho ou se vai ser Arcane, né? Uma pegada mais Arcane, a série Arcane da Netflix. Ou vai ser algo totalmente diferente, mas tá confirmado aí, dupla dinâmica. Beleza? Dick Grayson e Jason Todd, tá bom? E o último projeto que eu quero falar aqui, que eu não comentei anteriormente, né? O James Gunn falou que o DCU ele vai funcionar com tons diferentes, né? Com diretores diferentes, assim, ao longo do globo, né? E ele disse que tem projetos já em desenvolvimento no Brasil, que a gente não sabe qual que é, né? O personagem que vai ser desenvolvido aqui no Brasil, né? Imagina aí, o diretor de Tropa de Elite fazendo um filme da DC, um filme da DC no Brasil. Doideira, né? Ele confirmou que vai ter um projeto no Brasil, né? A gente não sabe o que vai ser, né? Como vai ser, mas está confirmado. E também ele disse que tem um projeto na Coreia que está sendo desenvolvido, né? E assim, os insiders, tem um insider que ele acerta todas, que é o Apok Horseman. E o Apok Horseman falou que essa série coreana que o James Gunn tá fazendo vai ser da personagem Caçadora, né? Que é uma personagem sidekick, assim, do Batman. E tem toda essa história de máfia, né? Ela é filha de um mafioso. E é muito parecida com o Batman, né? O traje dela, assim, só que é roxo. A Caçadora é uma pegada mais urbana, assim, né? Mais tipo Demolidor. Aí vai ter essa série coreana aí da Caçadora com essa personagem aí, tá certo? Com uma pegada mais de máfia, tá bom? De urbano, tá certo? E é isso que eu queria falar, essas são as atualizações. A gente vai ter mais notícias sobre o DCU na San Diego Comic Con, né? Que o time do Pacificador vai estar lá respondendo perguntas. E o James Gunn também confirmou que a sequência direta do filme Superman vai ser resolvida na segunda temporada do Pacificador, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre, né, sobre o DCU, o que é que vai acontecer, né, quais vão ser os personagens novos, assista a segunda temporada do Pacificador, tá bom? E pra fechar, né, o que eu queria falar é que o James Gunn também foi perguntado sobre o Henry Cavill, né, o cara do Homem de Aço, do Zack Snyder. E ele disse que ele foi pego de surpresa com a notícia que o Henry Cavill ele ia continuar, né? Lá do filme Adão Negro, né? Aquela pós-crédito, né? Que eu achei massa, mas... Então, James Gunn ele disse que no dia que ele fechou o contrato com a DC Studios, o dia que ele fechou o contrato com a Warner Bros., foi o mesmo dia que o Henry Cavill anunciou que ele ia voltar como Superman, né? Aí acabou que foi um mal resolvido, né? Um mal entendido. E o James Gunn conversou com ele e disse que ele não seria o Superman do novo DCU, né? Mas ele poderia voltar no DCU, nesse novo universo, como outro personagem. Ele disse que já conversou com o Henry Cavill sobre isso, né? Que essa é uma possibilidade válida. Então, talvez, né, futuramente, no próximo filme do Superman, né? Ou em outras adaptações, a gente veja o Henry Cavill como um personagem no DCU, né? Como Zod, como, sei lá, outro personagem. E, pô, seria muito bom o Henry Cavill como Zod enfrentando o David Corenswet, né, do Superman. Seria épico, seria explodir cabeças, beleza? E são essas as atualizações. Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? E eu vou continuar fazendo esses vídeos, né, da DC, atualizando vocês, né, falando sobre os personagens, falando sobre as histórias que eu gosto, né, dos quadrinhos. E é isso, pessoal. Esse canal ele é de cultura pop no geral, né, de anime, é de cinema, é da DC, tá bom? E se você gostou, deixa um comentário aí, se você concorda comigo, se você não concorda, tá certo? Todas essas notícias elas já foram confirmadas pelo próprio James Gunn, tá bom? É tudo oficial. E
eu espero que o canal cresça, né? Que dê tudo certo. E é isso, pessoal. Tá bom? Deixa o like aí, valeu.